Fala galera! Dificilmente vai ter alguém aqui que nunca tenha assistido na vida os filmes animados da Disney. Tanto crianças como adultos amam esses desenhos e muitos deles se tornaram clássicos há muito tempo. Os criadores de animação dessa empresa mundialmente famosa sempre adoraram inserir mensagens subliminares originais em suas obras. O Mickey Mouse, por exemplo, cujas orelhinhas redondas podem ser encontradas em quase todos os filmes do estúdio, mas na realidade existem muitas outras referências escondidas e teorias em torno da Disney, e hoje falaremos sobre as mais interessantes de todas elas. Bora lá! Carros é uma das franquias de maior sucesso na história dos estúdios Disney. A série destes filmes animados conta as aventuras do carro de corridas Relâmpago McQueen, que inesperadamente se torna um astro. Alguma vez você já parou para pensar onde foram parar as pessoas nessa saga? É evidente que estamos falando de um universo fictício, onde personagens inanimados ganham vida, mas geralmente tem um lugarzinho nele para pelo menos uma presença humana mínima. Talvez essa pergunta seja melhor respondida apenas pelos próprios criadores. Pouco tempo atrás, o diretor criativo da equipe Carros, Jay Ward, deu uma entrevista notória na qual ele apresentou sua própria teoria do universo sem pessoas do desenho animado. E acredite, não tem nada de infantil nisso. A lógica do cara baseia-se no fato de que no mundo moderno, mais e mais carros com controle autônomo surgem no mercado. Assim, ele propôs imaginar um mundo em um futuro próximo onde os carros autônomos se tornam ainda mais inteligentes e decidem simplesmente se livrar das pessoas como uma carga extra. Resumidamente, este é um mundo alternativo no qual os robôs dominam os seres humanos. Soa um pouco assustador, não acha? Mas isso não é tudo. Jay ainda sugere que o caráter dos personagens de Carros foram pegos de seus últimos motoristas, e onde exatamente eles foram parar, a história não conta. Mas tem outra teoria igualmente assustadora sobre carros. Alguns fãs da franquia Disney sugerem que os carros desses desenhos não são apenas veículos. Na opinião deles, as pessoas ainda existem neste universo, e que talvez durante todo esse tempo elas simplesmente tenham permanecido dentro dos carros, sendo responsáveis por seu caráter e características. Esta versão dos acontecimentos é confirmada pelo fato de que os carros ainda têm janelas, portas e maçanetas, mesmo que nunca sejam abertos durante os filmes. Mas todo mundo já sabe que a Disney não faz nada à toa. Além do mais, os carrinhos têm características e sotaques culturais diferentes, o que significa que no mundo deles existe exatamente a mesma divisão entre países que a nossa. É assim que tudo pode ter acontecido. No mundo no futuro, onde o número de carros não tripulados está crescendo rapidamente, os motoristas comuns estão gradualmente se tornando uma minoria, assim como as pessoas sem celular nos dias de hoje, que vão acabar começando a se reunir em comunidades distantes da civilização tradicional para proteger seu modo de vida em comum. Então, em algum momento ocorre um cataclismo incrível na Terra e apenas os habitantes dessas comunidades conseguem sobreviver, por morarem longe dos centros urbanos populosos. Esse cataclismo muito provavelmente torna a permanência ao ar livre muito perigosa, fazendo com que as pessoas comecem a passar quase todo o seu tempo dentro dos carros. Tanto tempo que ao longo dos anos são formadas conexões cibernéticas especiais entre elas e as máquinas, e gradualmente o carro se torna para a pessoa seu próprio corpo. Agora tente assistir Carros novamente e depois dessa teoria você definitivamente verá o desenho animado com outros olhos. O primeiro longa-metragem do estúdio Pixar, que é uma subsidiária da Disney, foi lançado em 1995. Esse foi o primeiro filme do clássico Toy Story, um desenho animado onde o enredo é baseado no confronto entre o antigo boneco cowboy Woody e o novo brinquedo moderno Buzz Lightyear. Tudo isso se assemelha muito à história da criação do próprio filme. O fato é que antes do início do projeto, o diretor John Lasseter teve que lutar por um longo tempo com a administração conservadora da Disney. Suas ideias eram avançadas demais para seus superiores. O autor sugeriu começar a fazer os desenhos animados usando animação por computador, enquanto os veteranos da Disney eram muito cautelosos com essa ideia e insistiam na animação à moda antiga. Felizmente, John conseguiu convencer os donos da Pixar e depois de alguns anos, Toy Story finalmente foi estreado e se tornou um grande avanço no mundo da animação. E aqui está outra teoria de Toy Story que fará com que seu mundo não seja mais o mesmo. Durante anos, os fãs desse desenho animado têm se perguntado onde foi parar o pai de Andy, dono
de Woody e todos os outros brinquedos. Alguns achavam que ele tinha morrido muito antes da intriga entre os brinquedos ter começado. E há pouco tempo, um dos coautores do roteiro confirmou o fato. Mas se o pai realmente existia na vida do garoto, então por que não vemos a foto dele na parede, perto da escada? Os criadores explicam que, de fato, as fotografias estão lá. Se der uma boa olhada na parede, poderá ver fotos de um rapaz de óculos. E Andy nunca usou óculos. E este não é outro senão o pai quando jovem, dizem os roteiristas. Além disso, Woody, Senhor Cabeça de Batata e o cachorro Slick também pertenciam ao pai do protagonista principal no passado. Beleza, a questão sobre o Woody foi resolvida, mas e quanto aos outros personagens do desenho animado? Como, por exemplo, a namorada do cowboy, Jessie? Alguns fãs fanáticos da franquia fizeram algumas pesquisas minuciosas sobre o assunto. Para fazer isso, eles repararam no chapéu de cowboy que Andy costuma usar ao brincar com seu querido amigo Woody. E como deu para perceber, ambos os chapéus não são nem um pouco parecidos, mas tudo fica claro quando você vê o chapéu de Jessie, porque é igualzinho ao usado pelo menino. A única diferença é a falta de uma fita de cetim, que pode ter sido tirada por estar muito desgastada e velha. Agora vamos recordar sobre a história de Jessie, da forma como foi mostrada no desenho animado. Segundo o filme, a dona da boneca a amava muito quando criança, mas quando virou adolescente acabou deixando seu brinquedo favorito debaixo da cama, juntando poeira. Se olhar atentamente para o interior do cômodo, notará que isso aconteceu em algum momento na década de 70, exatamente na época da adolescência da mãe de Andy. Depois, mostra que a dona de Jessie a joga em uma caixa de papelão e a leva para doação, e pelo que tudo indica, ela permanece com o chapéu. Então, percebe o que aconteceu? Isso mesmo, Andy usa o mesmo chapéu de sua mãe na cabeça e Jessie, que aparece depois, é a mesma boneca que sua mãe doou quando adolescente. Os autores do estúdio Pixar, como os funcionários da empresa matriz Disney, adoram esconder muitas referências curiosas em seus desenhos animados. Assim, após uma longa análise, os fãs mais devotos dos desenhos animados da Pixar descobriram que muitos deles estão de fato no mesmo universo, e até mesmo aqueles que você dificilmente teria imaginado. Vamos começar com o primeiro paralelo entre o filme Procurando Dory, que veio depois de Procurando Nemo, e Divertidamente. Lembrando que a personagem principal de Divertidamente era uma garota de 11 anos chamada Riley Anderson. Então, ela pode ser vista entre os visitantes do oceanário do Instituto de Vida Marinha de Monterrey, onde Dory procura por seus pais. Dá para imaginar que elas são, coincidentemente, apenas personagens semelhantes, mas de acordo com o enredo de Divertidamente, Riley vive nas imediações do oceanário da Califórnia, e isso dificilmente pode ser uma coincidência. Além disso, a galerinha que está ao lado de Riley, perto do aquário, também é muito parecida com seus colegas de classe. Se dermos uma boa olhada nas cenas da turma da escola de Divertidamente, veremos que quase todos os seus personagens são absolutamente idênticos aos do filme sobre Dory. Mas isso não é tudo. Na verdade, não são apenas esses dois filmes que estão no mesmo universo. Acontece que todas essas crianças do oceanário são versões adolescentes da criançada da terceira parte de Toy Story. E mesmo assim, todas as surpresas não param por aí. Dê uma olhadinha aqui. Essa garota é idêntica a Boo, de Monstros S.A., só que um pouco mais velha. Será que os três desenhos animados acontecem no mesmo mundo? Exatamente isso. Também estamos chocados com isso. Mas ainda tem muitas surpresas pela frente. Você se lembra quando a protagonista Marida do desenho animado Valente foge para a floresta ao ter uma discussão com sua mãe? Lá ela encontra a casa de uma bruxa que acaba sendo uma entalhadora de madeira. A bruxa tem uma habilidade incomum, ela desaparece depois de passar por uma porta. Isso não te lembra alguma coisa? E aqui vai mais uma dica. Uma das obras de madeira da velha bruxa é uma réplica exata do monstro Sully, do filme Monstros S.A. Mas por que ele apareceria nesse filme? Só pode haver uma explicação. A bruxa é Boo, a garotinha que Sully tentou assustar, mas acabou se tornando sua querida amiga de infância. Claro, talvez você ache que esta é apenas uma referência sem nexo e a conexão entre os dois filmes é absurda, até porque Valente é referente à Escócia entre os séculos 6 e 10, enquanto Monstros S.A. se trata de um passado relativamente recente. Isso realmente é verdade, mas você se lembra exatamente de como as portas da fábrica eram usadas para assustar as crianças? Isso mesmo, elas funcionam como um portal para viajar no tempo. A favor dessa teoria também está o fato de que em uma das cenas a bruxa esculpe em madeira o carrinho da Pizza Planet, de Toy Story. E como já descobrimos, Boo também esteve no universo deste filme. E aí, já tá de queixo caído?
Mas vamos comentar mais um pouquinho sobre isso para que você não tenha dúvida sobre a ligação de todos os desenhos clássicos da Pixar. Durante o filme animado Divertidamente, as emoções alegria e tristeza encontram nas antigas memórias de Riley um amigo imaginário na infância da menina, que ela já tinha começado a esquecer. O nome dele é Big Bong e ele se encaixaria perfeitamente em outro desenho animado produzido pelo mesmo estúdio, mas espere um pouco, na verdade, ele já faz parte de outro filme. Big Bong é nada mais nada menos que um personagem de Monstros S.A. que apareceu para Riley quando criança e permaneceu em sua memória por muitos anos. Isso provavelmente aconteceu após a revolução das corporações, quando os monstros começaram a fazer as crianças rirem ao invés de assustá-las. Agora vamos voltar do mundo de referências para o mundo das teorias chocantes. Se lembra do enredo do emocionante filme Up, Altas Aventuras? Caso não lembre, então vamos refrescar rapidamente sua memória. Nele, o personagem principal, o velhinho resmungão Carl Fredricksen, parte em uma jornada para o paraíso das cachoeiras, amarrando um monte de balões em sua casa. Pelo desenho animado, entendemos que foi assim que ele decidiu realizar o sonho de sua esposa, que faleceu pouco antes da viagem. Alguns fãs afirmam que o protagonista do filme morreu antes da viagem, ou seja, quando ele foi obrigado a deixar sua casa e ir a um asilo para idosos. Assim, quase tudo o que acontece no desenho animado é uma jornada pela vida após a morte, e o fiel companheiro de Carl, o escoteiro de 8 anos de idade Russell, é seu anjo da guarda, que está tentando ganhar asas ao ajudar o velhinho em sua difícil jornada. Bom, Paraíso das Cachoeiras nada mais é do que uma metáfora do paraíso. E claro, essa teoria se baseia unicamente em suposições de fãs, apesar de soar muito poética. Desde o lançamento de A Pequena Sereia nas telonas do cinema em 1989, muitos fãs têm se perguntado o que aconteceu com a mãe de Ariel. O filme não dá uma resposta para isso e nas cenas vemos apenas o pai, que é o Rei Tritão, e as 6 irmãs da personagem principal. Mas em 2008, a Disney lançou uma sequência para o desenho animado intitulado A Pequena Sereia, a História de Ariel, onde os criadores finalmente revelaram algo sobre esse assunto. A partir daí, ficamos sabendo que há muitos anos a mãe Atena morreu nas mãos de piratas. Agora vamos pular para o universo de outro filme da Disney, Peter Pan. Lembrando que neste filme a ação ocorre no país fictício da Terra do Nunca, e as sereias também existem lá. Em uma das cenas do filme vemos até o personagem principal cercado por 3 dessas beldades do mar, e uma delas é muito parecida com Ariel. E neste filme também tem o Capitão Gancho, o líder dos piratas, que não poupa nem mesmo as criaturas mais encantadoras que cruzar seu caminho. Então, será que ele tem culpa da morte de Atena? Os fãs tendem a acreditar que sim, e o desprezo que o Rei Tritão tem por pessoas, neste caso, se torna muito mais compreensível. Os desenhos animados da Disney podem até ter histórias tristes, mas sempre tem um final feliz. Ou não? Bom, isso depende da forma como se vê isso. Desde a infância, todo mundo se lembra como a Branca de Neve viveu com sua madrasta Má, a rainha que depois ordenou que a sua enteada fosse morta. Felizmente, o caçador deixa a moça viva e ela começa a morar na floresta com 7 anões, onde depois ela é envenenada com uma maçã. Assim, a Branca de Neve, após cair em um sono profundo, é encontrada pelo príncipe Florian, que a beija e salva sua amada da morte, certo? Bom, todo mundo costuma achar que o herói levou a princesa a seu reino e eles viveram felizes para sempre, mas alguns fãs céticos pensam o contrário. Na opinião deles, Florian é na realidade a morte sob forma humana. Não foi à toa que a Branca de Neve fugiu dele quando se encontraram por acaso na floresta. Já a viagem a um reino distante após seu despertar é mais como um caminho para o céu, até porque os pombinhos cavalgam literalmente sobre as nuvens. Então, talvez o desenho animado não está mostrando uma salvação, mas sim como a alma da Branca de Neve deixou seu corpo. Já o filme Enrolados, com Rapunzel, lançado em 2010, certamente não é tão famoso quanto os filmes clássicos da Disney, mas tem algumas referências que nos são bastante familiares. Por exemplo, a mãe Gothel, que sequestrou a personagem principal de seus verdadeiros pais. A vilã aprisionou a garota em uma torre com uma janela para que ninguém no mundo descobrisse o segredo do poder mágico de seus cabelos, que era a capacidade de manter a juventude. Você não acha que esta mulher má, gananciosa e manipuladora se parece muito com alguém? E
E não se trata apenas de caráter. Dê uma olhadinha nessas cenas. Afinal, na nossa frente está uma réplica exata da rainha má de Branca de Neve. Talvez a vilã tenha sobrevivido após ter caído do penhasco enquanto fugia dos anões e depois sequestrado Rapunzel. Assim, ela voltou a viver sua vida habitual, cercada por uma enteada obediente. Essa teoria também é confirmada pelo fato de que ambos os filmes ocorreram na Alemanha, como nos livros originais. Sim, mais de um século se passou entre essas histórias. Mas o que é um século para uma feiticeira de verdade? Se você ainda não assistiu ao filme animado A Nova Onda do Imperador, aqui vai uma breve sinopse. Esta é a história de Cusco, um jovem e narcisista imperador inca. Como resultado da conspiração de sua ex-conselheira com ambições pelo trono, ele se transforma em uma ilhama. Ao longo do filme, vemos o ex-imperador tentando recuperar sua forma humana. No final, ele consegue e a conselheira se transforma em uma gatinha indefesa. Mas no filme tem uma cena em que Cusco, em corpo de ilhama, vagueia pela floresta assustadora e vê uma mosca sendo devorada por uma aranha enorme. Nisso, o inseto implora sua ajuda. A cena não seria tão trágica se não fosse pelo fato de sabermos que no filme só podem falar os animais que já foram humanos. Um dos maiores mistérios dos filmes modernos da Disney é o destino dos pais de Anna e Elsa no filme Frozen. Parece que agora finalmente sabemos o que realmente aconteceu com eles. Segundo o co-diretor do filme, Chris Buck, o rei e a rainha foram mortos por um leopardo em uma ilha deserta há muitos anos. Na realidade, eles não sofreram um naufrágio como pensávamos anteriormente. O coautor do filme também apontou outro detalhe curioso. O casal construiu uma casa na árvore na ilha, onde um menino nasceu pouco antes de sua morte. Soa familiar, não acha? A gente já conhece um filme sobre uma criança órfã que foi criada por uma família de gorilas após a trágica morte de seus pais. Isso mesmo, esta é a história de Tarzan, que poderia muito bem ser o irmão perdido de Anna e Elsa e o novo príncipe da Disney. Olhem só as fotos dos pais desses personagens. De cara já dá pra notar uma semelhança óbvia entre eles. A gente espera que você ainda não esteja completamente confuso, até porque temos mais algumas histórias chocantes reservadas. Dê uma boa olhada aqui. A Jane de Tarzan não te lembram das princesas da Disney? Aqui vai uma dica. Ambas adoram a cor amarela. Supondo que você provavelmente já tenha adivinhado e que a teoria sobre a conexão entre Jane e Belle de A Bela e a Fera te parece completamente estranha, então repare bem na louça que Jane trouxe com ela na expedição. Sim, esta é a Senhora Potts e sua família. Mas como isso é possível? Talvez isso seja apenas uma referência visual. Pode ser que sim, mas alguns fãs acreditam que Jane é a verdadeira neta de Belle, que herdou as louças. Além disso, ambas as personagens têm pais muito excêntricos. A propósito, o Duque de Weselton, de Frozen, é muito parecido com o pai de Jane. E lembrando que os dois filmes provavelmente se passaram na mesma época. Ou seja, acontece que nessas cenas ele está diante dos irmãos do genro? Lembra quando o gênio aparece pela primeira vez nas cenas da história de Aladdin? Naquele momento em que o jovem encontra a lâmpada mágica dentro de uma armadilha na caverna amaldiçoada? Ou não foi assim? Já nem temos certeza de nada. De fato, o gênio disfarçado de vendedor ambulante aparece nas cenas praticamente nos primeiros segundos do filme. Ele até foi dublado pelo mesmo ator, mas claro, só os espectadores mais atentos perceberam isso. Depois, os co-diretores confirmaram oficialmente essa teoria. A próxima teoria é baseada em fatos bastante óbvios, mas por alguma razão poucas pessoas já ouviram falar dela. Bem, já sabemos que Ariel, de A Pequena Sereia, é filha do antigo deus grego Tritão. Se nos aprofundarmos na mitologia, entenderemos que Ariel é a neta do deus supremo do mar, Poseidon, que era o pai de Tritão. Vamos mais além na árvore genealógica e, bingo, Poseidon tem um irmão, Zeus, que também é pai de Hércules. Sinceramente, a gente já está bem confuso, mas só para esclarecer de vez, Ariel e Hércules então são primos. A cor do cabelo e as excelentes habilidades vocais de ambos os personagens não são, afinal, uma coincidência. E aí, cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar pra algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech Zone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.